Nós estamos aqui, eu, Kate, o Elton, a Tatiane Baime e a Jaqueline, para conversarmos um pouco sobre os textos que nós estudamos e lemos durante essa semana, a partir de uma visão crítica da nossa realidade escolar, né? Então, eu inicio trazendo uma fala de um dos textos, onde traz acerca da escola justa. É aquela que entende que o currículo ele deve ser adequado a atender os nossos alunos, que são o foco do processo educacional, que é o foco objetivo do processo educacional. A partir da união de uma formação cultural, de uma formação científica, articulando também a questão da diversidade sociocultural, entendendo que existem condições, tanto estruturais, quanto materiais, quanto pessoal, né, de pessoas que precisam se adequar à realidade. E nós fazemos parte desse grupo do corpo escolar, né? E a partir disso, de diversidade, a gente entende que diversidade ela vem do entendimento das diferenças culturais que a gente encontra no nosso grupo de alunos, em todas as nossas turmas que são atendidas, né? E ele é um processo natural que acontece, que é oriundo da formação e do crescimento do grupo familiar e dos grupos sociais que o nosso aluno está inserido, né? A partir disso, a gente entende que diversidade vai de encontro, mas também é dissonante na questão de desigualdade, né? Porque desigualdade é uma questão histórica, onde nós temos pessoas com poder aquisitivo muito maior, outros com poder aquisitivo muito menor, é, e as escolas públicas, que são a nossa realidade, né, de todos nós aqui, a gente, na grande maioria, encontra num poder aquisitivo menor, né? E essa desigualdade é muito mais sobressalente. E aí a gente vem pela questão da equidade, né? A equidade diz que nós temos que fornecer uma educação numa linguagem igual, vamos dizer assim, em todo o território brasileiro. Só que a gente entende que mesmo aqui, só no território manauara local, a gente tem uma desigualdade muito grande entre escola pública, entre escola particular, entre escola particular de bairro, entre escola particular militar, por exemplo, ou técnicas, né? Enfim. E a gente entende que, mesmo dentro desses grupos, existe uma desigualdade muito grande no acesso à educação, no acesso a materiais, no acesso à estrutura. E isso é refletido na nossa área da educação física, né? Onde algumas escolas têm quadra, outras escolas não têm quadra. Algumas têm um pátio, outras não têm um pátio. Algumas têm material, outras não têm material. Então, como que a gente vai fazer para que essas questões sejam contempladas dentro do nosso plano, né? Na teoria, o plano ele é para ser igual em todo o território brasileiro, mas não acontece muito na prática, né, Tati? Exatamente. Pegando um pouco esse teu gancho, num dos textos tem uma fala que me marcou muito, que pega para minha realidade escolar, né? Pedagogos não têm nada a fazer com esses conteúdos específicos das matérias, né? Nós, na rede municipal, recebemos um planejamento pronto, em que nós temos que ministrar aquele conteúdo, somos cobrados para ministrar aquele conteúdo. Os nossos pedagogos cobram a respeito do conteúdo, mas quando vamos analisar o conteúdo, não condiz nem um pouco com a nossa realidade. Não condiz com a realidade não somente da região norte, Manaus, e na própria realidade local, escolar. Por exemplo, vamos comparar as nossas escolas. Você trabalha com em uma escola municipal e tem toda uma estrutura, tem uma quadra. Você consegue ministrar esportes de invasão na quadra, ou se na sua escola tivesse um pátio, você conseguiria ministrar esse conteúdo. Na minha escola não tem o pátio e não tem o quadra. Então, a ideia de ministrar esporte de invasão é dentro de uma sala de aula que é menor do que o quarto de uma casa com mais de 25 alunos. Então, é como se a pessoa que fizesse esse planejamento não tivesse nem um pouco de noção, tem outra palavra, noção mesmo, da teoria com a prática. E isso gera também o que foi dito num outro texto, problemas e dificuldades de ensino e de currículo. Porque se o currículo não condiz com a realidade na qual eu estou inserida, como eu vou conseguir ministrar o conteúdo? Acaba acontecendo que muitos alunos eles têm acesso somente à teoria, mas não têm acesso à prática. A prática se torna diferente da teoria.
né? E aí, um dos textos que me chamou a atenção, voltando um pouco para o que você falou no começo, é, tem uma pergunta que fala assim: a supervalorização da diferença pode sacrificar o atendimento à igualdade? Aí eu fico pensando, você falou a respeito de escolas públicas, particulares de bairro e tudo, e às vezes até escolas públicas em determinadas regiões são diferentes. Escolas públicas de bairro têm uma certa realidade, escolas públicas da região central têm uma outra realidade, e se focarmos somente nas diferenças, a gente acaba esquecendo que precisamos trabalhar também um pouco a igualdade, a equidade, precisamos ter inclusão nas nossas aulas. Então, basicamente é isso. Então, aproveitando esse papo aqui, que estou até refletindo dentro da minha realidade atual com o ensino médio, né? Que acaba extrapolando alguns outros tipos de assunto. Esse texto que fez um levantamento aqui da, das pesquisas sociocríticas em educação física, uma coisa que e tocava nos assuntos ali de sexualidade, de gênero, né? O que eu acho, né, muito relevante dentro do contexto da educação física atual. É uma mudança, né, já de foco da educação física aqui, onde não se fala só sobre esporte, fala sobre a presença dos diversos grupos participando ativamente das situações. E uma coisa que eu achei bastante interessante aqui no onde eu estou trabalhando atualmente, aqui no Instituto Federal, foi a existência de um núcleo, por exemplo. Aqui tem um núcleo de estudos de gêneros e sexualidade. Então, o pessoal se encontra semanalmente para poder discutir essas questões. Até me deparei aqui com algumas situações assim, não sei se vocês já vivenciaram isso, para mim foi uma coisa diferente dentro da minha realidade nesses anos todos. Foi até a questão de alguns alunos chegarem, ter optado por ser chamado pelo nome social, de ter esse direito expresso na própria lista de chamada, para poder chamar ele pelo nome social. Então, são situações que as pesquisas, em geral, elas acabam não abarcando, né? E isso aí foi muito demonstrado dentro desse estudo, que por mais que aconteça diversos tipos de pesquisas sociocríticas são aliadas, e esse universo que a gente vive, não só da educação física, mas de todas as disciplinas em geral, ele é uma coisa em constante transformação. Então, é muito importante que a gente esteja atento, né, a esses pequenos detalhes que às vezes a gente vai ter que virar a nossa chavinha ali na cabeça, vamos dizer assim, de algumas coisas que a gente acha, vamos dizer assim, porque o mundo está em constante mudança e tem a questão do eu, tem a questão do outro e tem a questão da gente se relacionar, né? Então é importante que a gente mantenha esse diálogo constante, essa busca constante por essas pautas que são extremamente importantes na nossa vivência diária. E eu vejo que isso aí, por exemplo, você vai pegar essa questão do que a gente aprende na faculdade e o que vai atrelar o que você vai vivenciar na prática é totalmente dissonante, porque, inclusive, alguns professores, eles podem até ter uma visão mais preconceituosa desse tipo de situação, que, por exemplo, eu estou contando aqui que é uma coisa que eu não sabia nem que existia, porque dentro da escola que eu trabalhava, acho que era meio improvável, nunca vi nenhum professor, inclusive eu, ter atitude, vamos criar um núcleo de estudo aqui de gênero e sexualidade, ou vamos criar um núcleo aqui de estudo sobre raças, cor, né? Essa situação de para trabalhar o preconceito nas escolas. Fica tudo muita fala numa data específica, mas ninguém nunca se reúne para de fato estar discutindo esses assuntos de maneira pontual. Então, assim, eu percebi que isso era dentro de algum momento dos textos que nós estudamos, isso foi apresentado, e apresentado como um paradigma a ser superado, né? E eu vejo que assim, a gente tem muito a caminhar nessa direção ainda. Eu vou aproveitar para emendar na fala aqui, né? Já que o Elton falou aí que essa parte se trata lá do terceiro posicionamento do texto que fala da abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, né? Tem uma fala que eu achei bem interessante, que diz bem assim, que a escola, ela recebe sujeitos em sua diversidade social e cultural, e assim faz-se necessário ligar os conteúdos escolares às práticas sociais e institucionais e suas múltiplas
relações nas quais os alunos estão inseridos. Tá, mas aí fica a questão: que condições as instituições que a gente trabalha, as secretarias que a gente trabalha, que condições elas favorecem para a gente trabalhar isso em sala de aula, né? Como que a gente vai lidar com um indivíduo que ele tem uma diversidade social, cultural, sendo que a gente não consegue lidar isso nem tão somente com a gente como profissional, né? E como que a gente vai abordar isso na sala de aula se a gente não tem uma formação justamente para isso, que é o que fala o outro texto, né, sobre a formação pedagógica. E aí, a realidade que o aluno está inserido, a gente conhece, porque a gente está ali todo dia, né? Independente do nível de ensino, anos iniciais, finais, ensino médio, mas qual vai ser a questão estrutural ali que as secretarias poderiam beneficiar para isso e que a gente poderia ajudar a quebrar vários tabus, várias barreiras de problemas futuros que poderiam ser evitados na sociedade, né? Essa questão do gênero é uma coisa que está muito em alta, né? A gente não percebe tanto, pelo menos eu trabalho com anos iniciais, até o sexto ano, e a gente não vê tanto essa questão do gênero, né? A gente vai ver mais ali a partir do oitavo, nono, ensino médio, e aí como é que fazer esse ajuste na nossa prática docente, se a gente não tem embasamento, né? Aí fica o questionamento da. Então, eu realmente acho que os textos, na verdade, eles nos levaram a uma reflexão e a atividade mesmo, ele pede para a gente ter uma leitura realmente de um pensamento crítico, né? De ler entendendo que a nossa realidade ela precisa ser exposta, mas ela também precisa ser modelada, vamos dizer assim, né? Um planejamento fechado, ele não é um planejamento correto para dentro da realidade, grande diversidade de realidades que a gente exige, que existe, né? Tanto aqui na capital, quanto no interior, quanto em outros estados. E esse diálogo ele precisa ser mais aprofundado, vamos dizer assim. Eu acho que a disciplina ela já iniciou bem, porque ela trouxe esses textos realmente que nos levam à reflexão da nossa prática profissional. Exatamente, assim, eu concordo com o que vocês disseram, né? E acho que a gente tem que mudar um pouco esse modelo, porque muito se fala de uma aula centrada no aluno, né? E a gente não vê tanto isso. A gente percebe que parece que o sistema funciona para que fique centrado no professor, né? E a gente, E para gerar resultados. a gente deve ter essa possibilidade de poder também dar essa chance, né? De poder manipular o nosso plano de forma que ele não fique engessado, né? Então é isso. Obrigada e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, Até a gente. Valeu. próxima.